Fevereiro é um mês de mudanças, que tudo que a gente sacou em janeiro, agora é hora de colocar em prática. A primeira semana, ela é de lua minguante e nós estamos fechando o ciclo da lua nova que começou no dia 11 de janeiro em Capricórnio. Então nós chamamos esse ciclo de lunação de Capricórnio. E ela trazia um marco, uma divisão entre passado e futuro, né? É o momento do antes e do depois. Nada daqui para frente vai ser a mesma coisa, porque algo estava transformando a nossa realidade e os nossos planos para o futuro, né, o nosso meio. Então tinha algo que findava, né, um ciclo realmente que mostrava para gente que tem uma transformação dessa visão do futuro. Então nessa última semana de ciclo, que coincide com a primeira semana de fevereiro, que é quando nós estamos na lua minguante, nós estamos com um poder psíquico muito aflorado, uma intuição muito grande. E, inclusive, no dia 5, Mercúrio entra em Aquário e já faz conjunção com Plutão, aguçando, né, essa visão, essa perspectiva, para que a gente consiga enxergar as coisas por outro ângulo, por uma outra perspectiva, que a gente consiga entender e assimilar as coisas que estão processando na nossa cabeça dessa última fase aí que a gente está passando. E aí, no dia 9, a gente começa um novo ciclo, que é agora a lua nova, chamada lunação em Aquário. E nesse mapa a gente tem Sol e Lua em Aquário a 20 graus na casa 6. O que isso significa é que as mudanças das coisas que nós estamos alcançando e enxergando, elas precisam ser implementadas no nosso dia a dia. Então, nós temos uma propensão agora de mudança de hábitos. Essas mudanças elas podem vir através das nossas atividades profissionais de trabalho, de ambiente, de equipe, as pessoas que convivem com a gente, mas são as atividades que a gente faz da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Isso pode envolver até os animais de estimação, os prestadores de serviço, equipes que a gente trabalha junto, pessoas que a gente também tem no nosso convívio, a nossa forma de se organizar, o procedimento que a gente faz para desenvolver as coisas que a gente tem no nosso cotidiano. Isso abre um campo de mudanças. Então é um espaço para nós criarmos coisas novas, né? E também novos hábitos que podem trazer um novo olhar, especialmente para a parte da saúde, tá? E esse novo ciclo ele vai bater com o carnaval, né, com esse começo, que traz uma energia de experimentar coisas novas, fazer coisas diferentes, começar a aprender coisas, né, que te abram um outro mundo, uma outra porta, né? Então aproveita esse momento criativo para ter essas novas experiências. Só que no dia 13, Marte entra em Aquário também, né? Agora os planetas estão se direcionando para essa energia. E aí, Marte, que é a ação, é a atitude, ele começa a se voltar para essa parte mais livre, né? De nós agirmos de uma forma diferente, renovadora, com uma mente mais também lógica, né? Mais científica. Então, essas atitudes, elas precisam de espaço. Só que logo em seguida, Marte já faz conjunção com Plutão, que está ali no comecinho de Aquário. Então, conjunção de Marte com Plutão é bomba, né? Porque é uma energia muito forte. Marte é o deus da guerra, né? E Plutão é onde as coisas trazem o término. Então, pode ter uma energia realmente muito explosiva, só que em Aquário, ela traz muito na energia social e mental. Pode trazer aquela tempestade, né, de ideias na cabeça, pode trazer aquele caos, aquele estresse muito grande, né, trazendo algo também que tem um impacto coletivo sobre a humanidade, sobre a sociedade. Então, é um momento delicado e um momento, talvez, perigoso, porque tem uma intensidade muito forte que a gente precisa prestar atenção em movimentos em que estejam coletivamente as pessoas juntos e também quanto a coisas naturais, né? Assim, manifestações da natureza, porque tanto um quanto o outro traz essa explosão
E Aquário nessa energia pode trazer catástrofes coletivas. Então essa força muito grande, ela pode, né, desencadear aí pelo final do carnaval coisas que a gente precisa ter cuidado e atenção e observar. Eu acho que dentro da forma pessoal, individual que isso pode nos atingir, vem como uma força muito grande dentro das ideias, né? Como se tivesse uma explosão, que a gente sentisse um impulso, né, que nos move para alguma direção. E aí a consciência de onde isso nos leva, ou onde a gente permite, né, que isso nos conduza. Então, quanto mais a gente tem consciência, mais atento a gente fica, não para fugir ou para ter medo, mas para ter domínio, né, das coisas que sente, das coisas que vão acontecendo e vão desencadeando, tá? Então tem essa força muito grande que nos move também para uma atitude, para uma ação. Então você pode pegar isso e aproveitar para tomar uma iniciativa de algo novo que você precisa começar a fazer. E aí nos próximos dias vem muito essa força, né, da lua crescente, onde a gente precisa realmente colocar algo em prática, né? Ganhar um movimento, ir para o acontecimento. Então essa força interna, ela pode ter um bom direcionamento e aí depende de cada um. Durante a lua crescente aí, nós temos também no dia 16 a Vênus entrando também no signo de Aquário, né? Mais um planeta que vai mexer, os valores levam para essa energia, então passa a ser importante a relação social, passa a ser importante a vida, né, em conjunto, mas também a liberdade nas relações, o respeito às diferenças, né? Então isso passa a ser bem importante agora no contexto. No dia 19, nós temos o Sol entrando no signo de Peixes. E aí outra energia começa a vir. Acho que a gente começa a sair desse lugar tão da força e começa a entrar para um lugar mais psíquico, né? Começa a vir aquele banho de emoção, e é onde a gente começa a mergulhar e ter que olhar para o nosso lado sombrio. Então é a parte do mês que as coisas começam a levar a gente para esse lugar do inconsciente, para começar a observar as coisas que a gente está sentindo, o que a gente precisa liberar, né, quais os fantasmas internos que a gente precisa ver, começar a prestar atenção no nosso emocional, que ele começa a falar bem forte. E no dia 23, a gente tem aí Mercúrio entrando no signo de Peixes. Então, o raciocínio começa a ficar mais sutil, começa a ficar mais intuitivo. Ele sai ali da energia de Aquário e começa a entrar no mundo da imaginação, da inspiração. Então não é mais uma linguagem de um raciocínio lógico, mas é um raciocínio intuitivo, né? Eu acho que trabalha muito mais a inteligência emocional a partir daí. No dia 24, a gente tem a lua cheia em Virgem. Deixa eu puxar o mapa aqui da lua cheia em Virgem, pra gente colocar como ele está. 9h31 do dia 24. E aí a lua cheia em Virgem nós teremos assim, a lua em Virgem a 23 graus numa casa 5, em oposição ao Sol, que tá com Mercúrio e Saturno em Peixes na casa 11. Né? Então tem essa oposição, sendo que a consciência do Sol tá mostrando também coisas que a gente precisa perceber, coisas que a gente precisa entender do quanto o meio, do quanto o que está à nossa volta interfere no que a gente sente. É um momento em que a lua cheia, para a gente chegar no ápice, né, desse ciclo de mudanças e renovações que a gente precisa fazer na nossa realidade, as coisas que nós precisamos executar, que dependem da nossa criatividade, a gente se sente um tanto que dividido, amarrado pelo entorno, né? O que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que a expectativa que a gente acha que os outros têm, ou a opinião alheia, na verdade é o peso que a gente mesmo faz do nosso próprio julgamento, né? Então a gente tem aí o julgamento como maior desafio, o julgamento interno, né? Que a gente acaba projetando no meio externo, no julgamento que a gente enxerga através das outras pessoas, o que a gente atrai,
né? Então, o quanto a gente precisa realmente continuar, né, e dar conta de fazer as coisas, e o quanto a gente se trava porque a gente joga esse julgamento interno nas pessoas que estão à nossa volta, né, e coloca isso como um, um empecilho, né, ou coloca isso como algo que vai atrapalhando aí, nos amarrando, tá? E aí, a partir, né, da lua cheia, a gente tem, depois no finalzinho, acho que um momento que desencadeia coisas importantes, que a gente começa a sentir um certo incômodo, né? Acho que porque esse julgamento começa a ficar ligado, é como se a gente se sentisse na defensiva de coisas que a gente precisa perceber, alertas que precisam, né, estar assim vindo, né, como que na nossa intuição. E uma sensação de que alguma coisa precisa se desamarrar. Na verdade, no final do mês, quando a gente já tá nessa lua cheia, parece muito a questão da separação, que coisas que precisam sair da fase de vida, desse ciclo, né, que para a gente criar algo novo, algo precisa ir embora. Se é dentro do nosso cotidiano, parece que pessoas e situações vão sair desse cenário. Então, parece que tem despedidas aí. Despedidas de pessoas que não fazem mais parte desse crescimento ou desse momento. A nossa vida, ela é feita de fases, né? Então, é natural que tem momentos que tem pessoas presentes e outras que a equipe muda, né? Quem faz parte do nosso cenário de evolução muda. E essa despedida, ela vem com uma dor de perda mesmo, de despedida aí no final do mês. Tá? E talvez, né, tenha algumas lamentações ou algumas coisas que a gente tome consciência exatamente por conta dessa quebra, dessa ruptura, dessa separação ou desse choque que acontece a hora que as coisas realmente acontecem no final do mês. E eu acho que um dos pontos mais fortes e importantes também é no dia 28, né, praticamente penúltimo dia do mês, porque nós estamos no ano bissexto, em que a gente tem um dia inteiro de lua vazia, ou seja, um dia em que tudo pode acontecer, já é uma energia, né, meio confusa, e é onde a gente tem a conjunção de Mercúrio, Sol e Saturno em Peixes. Saturno é o regente desse ano de 2024, mas a partir aí do dia 20 de março, nós estamos chegando perto dessa força, e ele vai trabalhar muito esse trabalho do amadurecimento, do efeito que a gente tem das cargas, né, que a gente colhe pelas coisas que nós fazemos. Tem um vídeo falando sobre a perspectiva do ano, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá e entender melhor o que é esse efeito do Saturno. Mas o Saturno, ele traz o peso onde as coisas ficam pesadas, que é o que a gente precisa entender para amadurecer. Então, são cargas que nós carregamos, que nós acumulamos, são as consequências que nós criamos a partir das nossas escolhas. E quando o Sol e Mercúrio se juntam aí nesse cenário, né, essa energia traz consciência, traz clareza para a gente entender alguns processos que não são fáceis de ver, que são difíceis de perceber, ainda porque está nessa energia de peixes, mexe muito com coisas dolorosas, coisas que são difíceis da gente enxergar, da gente admitir. Então é um momento muito forte, eu acho que para a vida de todos nós, não só pontualmente no dia 28, mas pensando no final do mês no geral, como esse impacto pode vir na vida de cada um de nós, né? Trazendo como se fosse assim uma luz na escuridão. Só que essa luz na escuridão é para tirar a gente de uma ilusão, de um equívoco, né? De alguma coisa, de algum engano que nós mesmos estamos assim mergulhados, sabe? Aquela coisa que a gente ainda vê de uma forma muito limitada dentro da nossa fantasia, dentro da nossa imaginação, e a gente se dá conta que não é aquilo, não é desse jeito, e normalmente vem de uma forma mais dura, né, em que a gente precisa encarar e colocar a parte adulta para lidar com aquilo. Só que nem sempre isso é repentino, né? É assim, bate pronto, é tudo um processo. Aí podem desencadear várias coisas onde primeiro a gente se sentir vítima, onde a gente
se sente prejudicado, onde a gente culpa o outro, né? Onde demora para a gente processar. Mas então, por volta, né, desse momento, dessa data do final do mês, a gente vai estar caminhando por essa energia e assim a gente transita para o próximo mês. Então, resumindo, esse mês de fevereiro é um mês em que as mudanças começam a acontecer. Acho que o choque, né, assim, foi em janeiro, de saber que nada será como antes. E agora, em fevereiro, é quando a gente começa a realmente experimentar coisas novas, né, que a gente tem a oportunidade de criar um novo espaço, mas também a gente vai precisar nos adaptar e coisas que a gente precisa soltar, liberar espaço para esse novo sempre ir entrando, né? A gente precisa dar lugar e isso também exige transformações, força, atitude, né? Exige de nós nosso crescimento sempre a cada passo. É isso, gente. Tenham um ótimo mês. Se vocês quiserem acompanhar assim pontualmente, vai lá no meu Instagram, nos stories, que aí vem a reflexão do dia, que é o estudo diário de cada momento, né, do que eu tô trazendo aqui para vocês com uma visão mais ampla, tá bom? Um ótimo mês e até mês que vem. Fiquem com Deus, boa sorte, um beijo.